aí, galera, tá começando o nosso segundo episódio do nosso Pode Crer, o podcast que transforma a escola no papo cabeça, mas sempre com zoeira. E aí, Rayanara, quem é nosso convidado? Boa tarde, gente. Hoje, o nosso convidado de hoje é o professor Cícero, o nosso mentor da turma. É isso aí, pessoal. Hoje a gente vai ter um papo legal, um papo pizza, né? É uma massa que vai ter para todos os tipos de gosto, certo? E a gente vamos procurar ter uma conversa bem legal, bem gostosa, sempre mostrando o prazer e o mundo encantado da matemática. Então, você vai querer um pedaço? Mas se você vai querer, fica conosco e com certeza você vai se interessar no nosso papo. Professor Cícero, e o senhor? A pergunta que não quer calar. O senhor sempre foi aquele aluno top na matemática? Ou o senhor era aquele aluno 6, aquele aluno cobra que sempre passava se arrastando? Meu caro Gabriel, olha só, eu desde criança eu sempre me encantei com a, com a matemática, com a natureza. Então, a matemática, eu posso dizer para você que a partir do momento que eu comecei a entender algumas coisas, eu me apaixonei. Então, a matemática foi uma paixão, foi amor à primeira vista, eu poderia até te dizer assim. Então, assim, quando aluno, era uma das minhas disciplinas mais que conseguia tirar o melhor de mim como aluno. Então, assim, eu me dedicava muito na parte de matemática. E por algumas outras áreas eu tinha um pouco mais de desprezo. Mas em se tratando de números, matemática, física, química, eu amava de paixão. Então, eu sempre tive boas notas. E o que fez o senhor virar professor? Lembro-me de um momento bem marcante na minha vida que eu apresentava um trabalho e alguém vendo a minha forma como eu explicava, como eu apresentava o meu trabalho, e eu me disse, olha, cara, você tem tudo para ser um professor. Eu acho que você vai ser um bom professor. E eu acho que foi isso que aconteceu. Eu me realizo, eu me identifico, eu gosto de ser professor. Eu não estou, eu sou professor. Então, assim, eu procuro compartilhar aquilo que eu aprendi. Então, muito bom. Então, eu amo ser professor. E agora, professor, vamos falar sobre a relação dos alunos com a matemática. Olha só, Rainara, hoje, aliás, desde sempre, né? Os nossos alunos, eles enxergam a matemática como um obstáculo, como um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim, na aprendizagem. Porque a matemática, ela é a base para a gente entender a física, a gente entender a química, ou seja, ela é a base para as componentes que trabalham a ideia de cálculo, certo? E hoje, assim, a gente tem um problema muito grande, porque os nossos alunos, eles têm um déficit muito grande na aprendizagem matemática. Mas, uma pergunta, Gabriel, e você, como é que você está com a matemática? Está em dia? Como é que está? Né? Tô sendo aquele aluno que tô mais na minha, tipo, tento me desenvolver cada dia mais e mais, tento aprender com o senhor que, tipo, também, além de ser o professor de matemática, também é um professor de física e também a física ajuda muito também. E cada dia, Superando. cada dia superando, estou me desenvolvendo mais e mais. Isso é importante, porque a aprendizagem vai na participação. A partir do momento que você participa, você aprende. Não é isso, Rainara? E você? Tô indo, né? Algumas eu tenho dificuldade, como equação do terceiro grau, do primeiro, só que eu sei mais do segundo, e algumas coisas que tá passando aí. Isso. Então, assim, são etapas. Então, assim, a partir do momento que você vai superando fechando essas lacunas, a matemática vai ganhando sentido na vida de vocês. E é isso aí. Professor, nós como seus alunos sabemos que sua aula é muito engraçada, você é um professor engraçado. Basicamente, sua aula é um show de stand-up. Qual foi a pergunta, no caso a piada, mais vergonha alheia, uma pergunta, uma piada, que o senhor ou algum aluno já soltou em sala de aula? Lembro-me que eu estava, durante essa minha vida como professor, na minha vida docente, eu estava trabalhando, ensinando a equação do primeiro grau,
E o aluno chegou para mim e disse, professor, achei a resposta. Ele todo eufórico. E chegou para mim e disse, professor, o meu deu 0 negativo. Cara, a gente começou Zero a rir. negativo. E disse, poxa, não existe 0 negativo, né? Porque a ideia de números é a ideia inteira de que tudo é zero, ele não pode ser entendido como negativo ou positivo. Zero é zero, né? Porque a ideia de número é a ideia de contagem. Já teve aluno que não disse, que não entendeu ou nem a forma? Geralmente, nas aulas de matemática, é unânime a gente se deparar com essa circunstância. Você passa 10 minutos, 10 minutos respondendo uma questão, explicando passo a passo, e quando você termina, o aluno diz, professor, não entendi nada. Não entendi nada. Eu disse, de onde? Eu falei, não, desde o começo. Então, isso sempre acontece, né? Isso sempre acontece. Isso faz parte é uma característica das aulas de matemática, das aulas de exatas. Entendeu? Sempre tem isso aí. Agora, professor, nós vamos entrar numa área mais filosófica. Se a matemática fosse uma música, qual música o senhor iria se identificar com ela? Rapaz, olha só, Gabriel, como eu já falei para ti que eu sou encantado, eu sou apaixonado pela matemática. Eu até diria que eu tenho um casamento com, mas eu sou polígono. Eu tenho uma amante que seria a física. Então, uma música que se identificaria com esse romance duplo, com esse amor que as quais eu não conseguiria viver, seria Dois Amores, Duas Paixões de Calcinha Preta. E qual filme a matemática seria para o senhor? Como eu já falei para você, que a matemática é algo fascinante, é algo que apaixona, é algo que explica, é algo que convence. Eu diria que Uma Mente Brilhante, né? Onde a gente vê lá nesse filme, onde o autor, o personagem lá, ele tenta explicar o universo, muitos enigmas da natureza, o nosso cotidiano por meio de fórmula. Então, Uma Mente Brilhante. Então, isso seria uma forma de eu me reportar à matemática, algo brilhante. Professor, agora vamos mudar um pouco do assunto. Se você pudesse mudar algo na matemática, tipo o jeito que os professores, o jeito que ela foi mostrada para ser ensinada, o que o senhor mudaria? Olha, Gabriel, primeiramente, a gente precisa mostrar ao aluno que a matemática ela é muito recorrente no nosso dia a dia. Então, eu acho que uma das formas de a gente fazer o aluno ele entender a aplicabilidade da matemática é levar a matemática ao seu cotidiano, à sua vida, entendeu? A gente poder aplicar diversas circunstâncias do nosso dia a dia a uma propriedade, a uma relação, a uma fórmula matemática. Isso seria uma boa ideia. Professor, de que forma a gente realmente pode usar a matemática fora da escola, na nossa, depois que a gente terminar os estudos? Olha só, Gabriel, a matemática ela é uma das ciências que a gente pode dizer que diariamente a gente faz uso dela, certo? A gente utiliza a matemática para contar o tempo, a gente utiliza a matemática para contar os dias da semana, do mês, as horas do dia, o tempo que a gente passa na escola, mas a gente também tem que entender que a matemática ela é algo mais além, certo? A matemática ela é nada mais do que um instrumento de organização do homem. Então, assim, a matemática, quando você sair da escola, ela vai ser usada para você saber a questão quanto que vai ser o seu salário, né? A questão para você se organizar o orçamento da sua família, da sua vida, como é que você vai distribuir o seu salário. Então, assim, a matemática tem essa propriedade, certo? Então, assim, ou como você trabalhar com, por exemplo, a matemática, eu não só uso ela na minha vida pessoal, mas eu utilizo ela como uma ferramenta de trabalho, entendeu? E complementando a pergunta do Gabriel, aonde nós vamos usar a Bhaskara na nossa vida? Muito bem, ótima pergunta. A gente se depara muitas das vezes, os alunos dizendo, professor, aonde eu vou usar Bhaskara e onde eu vou usar Delta na minha vida? Eu não vou ser professor, para que eu tenho que aprender esse troço? Verdade. No nosso dia a dia, a gente não vai aplicar diretamente, mas muitas das vezes
Se você for entrar na universidade, você vai ter disciplinas, dependendo da área do conhecimento, e você vai precisar disso. Mas no seu dia a dia, você não vai usar Bhaskara e Delta, mas você vai ter circunstâncias da sua vida que é descrito por meio de uma função do segundo grau, que para você entender o comportamento daquilo ali, você vai usar Bhaskara e Delta. Entende isso? Uhum. Muito bem. É isso. Professor, agora é um momento mais rápido que raiz de 1. Pronto, professor? Com certeza. Manda ver. Raiz quadrada de 49. É 7. Melhor meme de matemática. 2 mais 2 é 5. Acertou, miserável. Piada de número preferida. Cara, o cara chegou numa garotona, numa menina e disse: você é 9. Aí ela perguntou: por quê? Porque você é um quadrado perfeito. Olha. Pior pergunta que um aluno já fez. Oxi, professor, não vou estudar isso não serve pra nada. Isso é algo que deixa a gente pra baixo, né? Matemático que você chamaria para o churrasco. Chamaria o Gauss. Gauss é o chamado conhecido como príncipe da matemática. Um cara que deu contribuição não somente na matemática, mas na física, certo? Então, assim, é uma das referências da matemática. Certo? É um camarada que teria convite em qualquer churrasco. Não necessariamente no humano, mas em qualquer. Então, é isso aí. Professor Cícero, depois desse papo tão bom, até dá vontade de fazer uma prova surpresa. Calma aí também, né, Kevin? Não é assim não. Mas é verdade. A gente procurou aqui mostrar, dentro desse pouco intervalo de tempo, que a matemática ela é uma ferramenta útil para explicar muitas dinâmicas no nosso dia a dia. Então, assim, a gente, como professor, a gente procura mostrar, incentivar os nossos alunos que a matemática ela precisa ser entendida como uma ferramenta não só de caderno, mas de bolso, tá ligado? Você consegue explicar uma caixa de ferramentas. E para determinados problemas, você vai lá naquela caixa de ferramenta e pega a ferramenta adequada para resolver os problemas. Então, a matemática é isso. Ela vem para explicar, para, como é que eu poderia dizer, para construir, certo? E responder muitas perguntas no nosso dia a dia. Então, a matemática, sem dúvida, foi uma das ferramentas mais, como é que eu poderia dizer, mais útil que o homem que ele conseguiu desenvolver. Professor, para finalizar aqui, que já está chegando o nosso tempo, qual conselho o senhor daria para os alunos aqui da escola, outros alunos, quem estiver assistindo, qual conselho o senhor daria para o desenvolvimento deles? Em matemática, olha só, como eu já falei para você, cada vez mais a gente tem dados que nos preocupam. A gente percebe que os nossos alunos eles chegam na escola praticamente na primeira série, sem nenhum domínio das propriedades básicas e fundamentais, que são as 4 operações. Então, assim, eu digo para você, a priori, o aluno ele deve aprender principalmente as 4 operações. A tabuada, tá entendendo? Ela é a base. Depois que o aluno entende aquilo ali, como se fosse a engrenagem. A partir dali ele desenvolve. Então, é isso aí que o aluno ele precisa ter já dominado. Tá certo? Então, gente, eu fico muito agradecido pelo convite, né, por vocês nos convidarem para participar desse momento tão descontraído e importante, saliento. E a gente fica muito feliz. Espero ter contribuído e brigadão, que Deus abençoe, tá bom? E até o próximo encontro. Valeu? Tchau, tchau. Então é isso, galera. Obrigado por estar com a gente nesse episódio, professor. E agora, para quem achava que matemática era só números, agora sabe que também pode ser risada, não é isso? Com certeza. Uma diversão, um momento descontraído, né? Um momento descontraído, isso. É verdade, é verdade, é verdade. Tchau. Então, gente, tchau, tchau.